Graça e paz, irmão e amigo, em nome de Jesus aí, que o Senhor possa alcançar a tua vida nesta hora. Eu quero compartilhar uma mensagem com você. O Senhor tem colocado em meu coração. Ontem eu falava com um amigo e ele falou assim: Hermes, continua mandando mensagem para que a gente possa ser levantado. E um outro falou assim: Hermes, você viu que as coisas estão estranhas, parece que está tudo triste? E aí eu estava refletindo no livro de Salmos. O Salmo 34 vai dizer assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Salmo 34, de 18 a 20. Davi escreve isso um período onde ele estava passando por uma perseguição. E no livro de 1 Samuel 21 vai dizer assim: todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele que acerca de quem cantavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela sua barba. 1 Samuel 21, 11 a 13. O salmista Davi, naquele momento, vai dizer que, na certeza de que Deus guarda aqueles que são puros de coração, no momento de dificuldade, Davi era perseguido por Saul, que era o rei. Mas quando ele entra na cidade de Gate, os filisteus não se esqueceram. Eles sabiam quem era Davi, eles reconheciam Davi. Mas eles disseram algo que não era verdade. Eles disseram: esse não é o rei de Israel? E Davi não era o rei de Israel. O rei de Israel era Saul. Então, quando ele lidou com aquela dificuldade de estar sendo perseguido pelo seu próprio rei e entrar em um outro reinado, numa dificuldade de fugir para que não fosse alcançado e fugindo do combate com o rei, ele entrou numa cidade onde o povo queria combate. E para que ele não entrasse em combate com aqueles homens, ele fingiu ser louco, deprimente, se colocando diante daqueles homens como um lunático, tendo atitudes incoerentes. Então o rei, ao ver aquele homem, desacreditou dele. Falou: não tem loucos aqui o suficiente para vocês me trazerem este louco à minha presença? Já não tem loucos aqui o suficiente? O rei acreditou que Davi estava louco. E a palavra diz que Davi saiu dali ileso, livre. Então eu quero trazer essa mensagem para mim, para você, porque ela tem falado comigo. O Senhor tem falado nessa mensagem o seguinte: muitas vezes você vai entrar em locais que as pessoas te conhecem, sabe quem é você, sabe da sua história, sabe o que você realizou, sabe o que você não fez e sabe o que você fez. E essas coisas às vezes causam nas pessoas medo, temor. Sim, a nossa história muitas vezes causa nas pessoas temor, inveja, receio, uma série de sentimentos. E nesse momento, essas pessoas que ficaram com esse receio por saber que Davi era um grande guerreiro, eles disseram ao rei, e aquilo trouxe a Davi, que era um soldado experimentado na guerra, a ideia de que se aqueles homens
o levassem à presença do rei como um homem que era conhecido como um homem forte, um homem poderoso, que Deus deu na mão dele o gigante Golias, que Deus deu na mão dele vários reinados, ele poderia perder a sua vida. Então, para manter a vida dele, para que mantesse o propósito que ele tinha, porque ele já era ungido a rei, mas ele ainda não tinha sido rei. Deus o havia separado e o Espírito de Deus estava sobre ele, mas ele ainda não era o rei. Então o propósito ainda não havia se cumprido. E para que o propósito se cumprisse, Davi recuou. Irmão, essa mensagem é para mim e para você que está avançando quando Deus está falando, recua. Escuta, ouve isso que você está ouvindo, passa isso que você está passando, mas recua. Dá um passo atrás. Faz de conta que não está entendendo, faz de conta de desentendido, para que o propósito maior se cumpra. Porque se a gente for de frente, muitas vezes, se Davi tivesse escolhido bater de frente, teria acontecido exatamente aquilo que não deveria. Então ele se manteve firme, fingindo-se de um homem que não tinha condição de se cuidar para sair vivo daquela circunstância. Talvez eu e você tenha que recuar para que a gente saia ileso de uma situação que parece que é iminente de guerra. Um soldado muitas vezes recua, um soldado muitas vezes dá um passo atrás. Ser soldado não é só avançar e atacar, ser soldado é saber voltar atrás. Ser soldado é saber sair vivo das situações. Então, em nome de Jesus, esse ano nós entramos, talvez eu e você, e eu entrei nesse ano com uma circunstância que talvez as pessoas olhassem, maluco, tá quebrado, a vida dele tá ferrada, desesperado, esse homem não pode nada, esse homem é fraco. Mas até aqui nos sustentou o Senhor e estamos cantando um hino de vitória. Essa mensagem não é para passagem de ano novo, é para a nossa vida. Muitas vezes nós teremos que recuar para avançar. Irmão, em nome de Jesus, se você precisar recuar um pouco, recua, porque o propósito principal vai se cumprir no tempo de Deus. Davi foi levantado como rei, e ele não combateu Saul, e ele não combateu o rei Abimeleque. Amém? Em nome de Jesus, desejo a você um ano abençoado com a graça de Deus, com toda a sabedoria que o Senhor pode nos conceder. Amém? Um forte abraço a vocês aí. Obrigado por este ano, obrigado pela tua vida, obrigado pelo nosso relacionamento de amizade, pelas nossas confissões, e que o Senhor possa nos conceder um ano de vitória em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, Deus o abençoe.